tamanho mais ou menos das crianças. Tá ao vivo. Tá. E aí a gente procura aí. Então, eu tô com uma... Você não sabe se é menino ou menino? Eu tô com um monte de roupa de menino também. Gente, boa noite. Quem está entrando agora, 5 minutinhos. Nós sempre pedimos para o pessoal compartilhar, então, quem já está acostumado, né? Boa noite, Fer. Maria Fátima Godoy. Gente, mas os minutinhos, tá? Quem puder já ir compartilhando, nós agradecemos. Nós estamos iniciando um pouquinho antes justamente para tentar dar tempo de compartilhar e não atrasar muito no final, né? Aqui que eu tô falando aqui, consigo. Ó, mais do que antes. Deixa eu ver o que mudou. Boa noite, daqui a pouquinho a gente começa. Bom, quem quiser já ir fazendo, já está acostumado, né? Quem quiser comentar sobre a palestra do Ed ontem, daqui a pouquinho a Ana já termina ali de compartilhar e já começa a fazer os comentários. Embora ainda hoje nós estamos um pouquinho adiantados, estamos uns 3 minutinhos adiantados. Eu vivo dando risada toda vez que eu vou fazer isso daqui, porque outro dia meu pai perguntou para mim, falei, rapaz, tomei um susto outro dia, porque você estava na mesa, de repente você não estava mais. E eu via ninguém lá, falei, ué? Aí eu descobri que toda vez que começa, dá esse delay e aí eu não estou aqui. Aí ele olhava e falava, mas tá esquisito isso. Nossa Senhora, é 1 minuto com essa porta aberta, é impressionante. Gente, boa noite, quem está chegando a primeira vez, esses minutinhos a gente aproveita para tentar compartilhar com os amigos e grupos, quem puder fazer isso também. Daqui a 2 minutos a gente inicia com a oração, a gente faz um bate-papo a respeito da palestra de ontem, para quem assistiu, para quem não assistiu está disponível na página e no YouTube. Boa noite, já estou vendo gente nova aí, o pessoal que está sempre com a gente, puder já ir falando como é que funciona, como que nós fazemos esse comecinho, a respeito de ontem, a respeito das atividades, dos avisos, nós agradecemos. Também conseguiu fazer as coisas? Eu não consigo mais, eles me bloqueiam em tudo aqui, não tem jeito. Eu consegui colocar em todos os grupos que eu tenho aqui.
O problema é comigo. Antes era só um grupo 4, 5, ele parava, né? Noeva, Elaine, hoje fez lasanha de berinjela. Não gosto de berinjela, Elaine. Dançou hoje, hein? Eu adoro. Eva, boa noite. Carmen, boa noite. Bom, o pessoal que está aí com a gente já está acostumado, né? Mais 2 minutinhos nós vamos iniciar. A Ana, acho que já conseguiu compartilhar. E a gente já começa. Mas em compensação, Elaine, vou fazer propaganda. O tal do bolo de paçoca. Piscina de paçoca. Muito, muito bom. A torta de morango é maravilhosa. E o outro bolo que eu comi, não vou lembrar o nome. Ela vai ficar brava. Não, você não pode compartilhar no momento. Tá bom. Carmen, eu vou participar pela primeira vez. Bem-vinda. Hoje só fico no estudo com a prece da Paquita, bem lembrado, Edmilson. A Fernanda está falando, eu adorei o 0800 do Ed ontem. Eu também gosto muito, Fernanda. Eu até pedi para ele as 2 músicas que eu pedi. Primeira vez. Que bom. Cláudia, todo mundo manda boa noite pra você, tá? É que você tá Boa noite. É que eu fico aqui desonline, né? Como fala. Então, vamos fazer um face pra você. Você gostando ou não, tá? tá. Espero só eu acabar com o grupo lá, que senão eu vou mandar coisa onde. Deixa eu pôr outra foto. Não. Qualquer dia eu mando das marmitas lá pro grupo das crianças e a aula pro grupo do centro. Eu vou trocar. Bem, vamos lá, gente. Alguns realmente bloqueiam aqui. Boa noite, ó, Cleidinha. Boa noite, Cleide Salgueiro, Pernambuco. A Elaine está falando, obrigado, você viu, eu sou muito boa. Muito. Então, uma delícia. Tudo bondade. Muito bom. Elaine Albano, quem não conhece, está aí na página. A gente vou fazer propaganda. Gente, ela faz umas delícias. Vocês não têm noção. Entra na página dela. Bolo. Lasanha de berinjela, trança salgada. Vamos lá. Deixa eu fazer minha... Gente, boa noite. Nós vamos. Ana vai começar com a oração. Nós estamos 2 minutinhos já lá. E aí depois nós vamos. O pessoal que já está acostumado está aí. Luísa, eu já vi. Fernanda, Edmilson. Raquel, o pessoal que sempre trabalha com a gente. Elaine, que já virou trabalhadora também. Camila. Aí o pessoal vai dando as orientações. O pessoal que está entrando a primeira vez. O pessoal vai falando como é que é a dinâmica, como é que é, mas para participar, a gente sempre fala que a participação é realmente de quem está junto com a gente no estudo, com perguntas, comentários. A gente sempre fala que os comentários que têm vindo durante o estudo estão sendo fantásticos. Então, participem, que realmente é muito bacana quando todos participam aí, tá bom? Então vamos lá, Ana vai fazer oração, a gente faz os avisos. O Osmar está ao vivo com a gente hoje. Bem-vindo, Osmar. Vamos lá. Saudade, então. Boa noite a todos, uma grande alegria toda quarta-feira, a gente está junto nesse estudo. Queria agradecer a todos e pedir que nos unamos em pensamento, em oração, para começarmos esse estudo, pensando nas pessoas que estão aqui anotadas, que pediram as orações, as pessoas que estão no atendimento fraterno no celular. Também pedir para cada um colocar a sua água aí do lado, né, para fluidificar. E vamos vibrar também para todas as pessoas que estão doentes, passando por momentos com Covid, que estão internados, tá? Então, em primeiro lugar, gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia, de acordarmos. Cada dia que amanhece é uma oportunidade de sermos um pouquinho melhores do que já fomos ontem. Agradecer ao mentor espiritual desta casa de oração, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, aquele Jesus sorridente, companheiro,
aquele que nos abraça, que está tão perto de nós, muitas vezes nós é que estamos longe de Cristo. Gratidão pelo trabalho de hoje, pelo estudo, e que os nossos amigos espirituais que aqui estão nos ajudando, sempre essa equipe que acompanha os nossos estudos, nos auxiliem daqui, e vocês também daí nos intuam no estudo, e vocês também com perguntas, para que possamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina e também do Evangelho do Cristo. Gratidão mais uma vez por estarmos juntos. Que assim seja. Assim seja. Gente, antes da Ana e da Cláudia fazerem os comentários, eu vou aproveitar do Joseph, que sempre está com a gente. Foi muito bom ontem, como vocês sempre falam, tratando com a realidade de hoje. Obrigado, sempre está com a gente, obrigado mesmo. Vamos lá? Alguém quer começar? Cláudia, Ana? Olha, desculpa. Não, pode ir falar começar. Eu acho que a música, ela eleva o pensamento e deixa o ambiente muito mais fácil, muito mais sutil. Eu gosto muito da música. As letras da música do Ed Moreno, as letras espíritas, tem muita música boa, muita letra boa. Inclusive no atendimento fraterno eu passo alguns sites, alguns links do YouTube onde tem várias músicas para a pessoa colocar e escutar durante o dia, para mudar a vibração. Então eu gosto muito da música. E dizer que o Ed foi muito feliz no exemplo que ele deu ontem, pessoal, né, um testemunho na verdade, sobre sobrinha, prima, não lembro, desculpa, que estava em depressão, e com a música ela melhorou, tá? Isso foi muito importante, Ed. Eu queria dizer para você, não sei se você vai estar assistindo ou não, mas que você assista. Teve um atendimento fraterno que diz que isso foi inspirado e ela melhorou bastante, reviu todos os pensamentos e que ela vai tomar essa atitude de ouvir mais músicas. Olha só que legal, é um depoimento que você deu e serviu para quem estava assistindo. Claro. Bom, o Ed, ele é cheio de luz, porque ele transmite o espiritismo através da música, né? As letras que ele faz é para jovem, é para atrair a pessoa, e não, como ele disse, né? Ficar naquela coisa maçante para afastar. E o depoimento que ele deu, a história que ele contou, né? Uma música salvar uma pessoa de um suicídio, olha, me tocou, viu? Eu tive que me segurar. Foi lindo demais, então eu acho que ele é uma pessoa muito inspirada, muito iluminada, porque a música dele, né, faz o maior sucesso com as crianças. A Camila está falando isso agora, que né? as crianças adoram. Então, eu acho que ele é iluminado. Não tenho outra palavra para conseguir levar com a música. Ele fala tudo que ele quer com a música, né? E onde prende realmente a música, uma boa música, né? Muda o ambiente, né? Às vezes você está para baixo, você começa a ouvir a música. Então, olha, foi tudo de bom, a palestra dele. Bom, já vi mais alguém aqui falando também. O Edmilson falando que ele é fã do Ed Moreno, que assiste, ouve todo sábado, comendo bolacha traquinas, por exemplo. Bom, gente, quem não assistiu, está disponível ainda está no Face, né? Fica disponível no Face, mas também está no YouTube. Quem não assistiu e quiser assistir, essa história que elas citaram foi uma pessoa que foi assistir uma palestra do Ed e que levou um CD para uma sobrinha que estava em Manaus. Mandou pelo correio, o CD chegou, a menina tinha uma depressão muito profunda, já tinha feito 5 cartas de suicídio, e ouvindo a música durante 2 dias mudou completamente de opinião e acabou mudando, não tomando essa atitude equivocada. Essa que é a história ontem do Ed. E se eu não me engano foi a Elza que a Ana comentou, que durante a transmissão falou que se identificou muito com a passagem, né? E a gente vê muito isso sempre, né? Antes dos avisos, a gente sempre vê isso. Às vezes a gente comenta isso nas palestras, nos estudos. Muitas vezes algumas pessoas chegam, por isso, vou repetir, parece que é chato, mas por isso que a gente tem discutido muitas pessoas que a gente tem conversado
com respeito às transmissões ao vivo, aos trabalhos das transmissões. Eu vou repetir de novo para quem já está acostumado com a página, desnecessário, mas sempre importante fazer. Nós não começamos as transmissões ao vivo no momento da pandemia ou por conta da pandemia. Nós já temos o trabalho das transmissões das palestras de terça e do estudo das quartas há mais de 2 anos e meio. Tá? Na pandemia nós aumentamos o projeto das parábolas, que já encerramos também, e começamos o do Sermão do Monte só às segundas-feiras. As quintas nós já cortamos. Vamos manter as sextas intercaladas com os domingos e vamos manter a educação infantil no sábado. Então, quando a gente fala isso foi um grande exemplo para o bem. Como eu falo sempre para a Ana, como a palestra do Perda de Ente Querido, muitas pessoas vêm nos procurar depois, falando que aliviou, que fez, mas eu sempre digo que é um risco muito grande quando a gente se coloca na frente e as pessoas descobriram, porque esse aparelhinho aí na frente, ó, sem grande estúdio, sem nada de um microfonezinho e tudo isso sem muita sofisticação, você fala para o mundo. É muito bacana, é muito legal, mas é uma responsabilidade muito grande. O que a gente tem visto é assustador. Hoje eu estava falando com o Vladimir Galhardo lá de Araraquara, nós estávamos discutindo sobre isso hoje à tarde. A intenção é válida, é bacana, mas nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente se propõe a fazer esse tipo de coisa. Quando a gente vai para frente de uma câmera falar para o mundo inteiro, podem ser 5 pessoas ou pode ser 1 milhão de pessoas. Isso é aberto, gente. Qualquer coisa que a gente fale aqui de uma bobagem muito grande, isso vai estar na rede para quem quiser ouvir. E muitas vezes, o que fez bem para essa sobrinha da pessoa que levou o CD do Ed Moreno, porque gostou, porque ficou emocionada, fez bem, poderia ter feito muito mal se o Ed tivesse falado alguma coisa que não fosse de acordo com o que a doutrina diz, com a doutrina consoladora, poderia ter simplesmente incentivado, acelerado a ideia e o processo do suicídio de uma determinada pessoa. Então, quando a gente fala muitas vezes, e claro, que nós estamos há anos-luz da perfeição no nosso trabalho, mas uma coisa eu sempre falo toda semana e vou continuar falando: nós temos todo um cuidado, ou tentamos ter um cuidado muito especial com o estudo, com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente se propõe a fazer. As aulas do sábado, elas preparam a semana inteira para falar com as crianças meia hora. O estudo, cada um tem que estudar, entender, ou pelo menos chegar mais próximo do jeito do nosso entendimento, para poder discutir isso em grupo. A gente às vezes está aqui em 100, 120 pessoas, e a gente sempre está recebendo muita informação. A Ana sempre fala isso para mim. Tem muita gente que acompanha os nossos estudos e palestras com conhecimento absurdamente maior que o nosso e que nos ajuda muito em relação a isso. E vou repetir, esse estudo é um estudo realmente. No que a gente fazia como estudo, nós passamos a fazer a transmissão. Então, em momento algum, nós temos a pretensão de sentar na frente desse celular, ou a ideia mais esdrúxula e absurda de achar que nós estamos dando aula de espiritismo para alguém. Isso daqui era um grupo de estudo que continua sendo um grupo de estudo, com a presença hoje, agora nesse momento, nós estamos em 65 pessoas estudando, em vez de estar em 3. Então é exatamente essa a ideia do trabalho, tá? E estou falando isso, e daqui a pouco a Ana começa a me cutucar por baixo da mesa, porque a gente tem visto muitas bobagens mesmo, muitas, e alguns por conta de que está todo mundo fazendo, o Amigos do Bem faz, o pessoal de Araraquara faz, o pessoal de Pongaí faz, o pessoal de Duartina faz, então é fácil fazer. Não, não é não. Nós resistimos muito a começar o trabalho de transmissão, porque nós temos esse cuidado, essa preocupação. Nós estávamos falando isso sábado, nós encontramos a Elaine, que a gente estava conversando aí, e nós estávamos falando muito sobre isso, com o Rafa e com ela, do cuidado que nós temos e a preocupação que nós temos, e falamos isso com o Ed ontem também, de quem a gente traz, do cuidado que a gente traz para falar, quem a gente acredita ter conteúdo para a gente estar conversando. É nesse sentido que a gente se propõe a fazer as transmissões, tá? Não é para ter 1000 curtidas ou 1000 visualizações ou para qualquer coisa do tipo. Tanto que nós já tivemos, como o Ed falou ontem, grandes personalidades da doutrina espírita, famosíssimas, e tivemos pessoas que simplesmente estudam doutrina espírita e que tocaram, e a gente tem esse estudo, por conta de muita gente ter falado com a gente,
de que muitas vezes tiveram muitos mais comentários bacanas, que se sentiram tocados por essas ditas pessoas simples do que essas grandes personalidades. Então nossa preocupação é realmente essa, é da gente tentar levar o que a gente acredita, o que nós acreditamos ser o melhor a fazer, não o que nós consigamos, mas a ideia é essa, tá bom? Bom, palestra então ontem, tem mais alguma coisa de palestra aí para a gente falar? A Iris Maciel falando sobre Pesqueira, Pernambuco, tem muita gente de longe, ó. Pessoal, quem está aí, tem a página, além da transmissão de quarta, nós temos várias outras transmissões durante a semana, depois nós vamos dar os avisos no final. Amanhã nós não temos mais, né? Nas quintas nós não temos mais as transmissões, tá? Mas na sexta-feira nós vamos ter uma noite muito especial. Para quem gostou do Ed ontem com música, sexta-feira nós vamos ter mais música. Nós vamos ter Evangelho Musical com o Jim e Hara, tá? O Jim vai transmitir lá do estúdio dele para não ter o risco de ter as quedas e tal. O Ed também ontem pediu 1000 desculpas, falou que a próxima vai fazer lá no canal do Bem, enfim. Sexta não percam, que vai ser muito legal o Jim com a gente aqui. Sábado, Educação Infantil. Para quem perde sábado, que teve aquele problema com a música, a gente está disponível no Facebook. Eles liberaram a transmissão, só silenciaram a última música, tá? E domingo nós vamos estar com a Priscila de Paula, da TV Cultura, falando sobre divulgação de doutrina espírita séria, que ela faz um trabalho muito bacana, com TV aberta, que já é muito legal, né? Além da web, fazendo, na época, antes da pandemia, fazia toda, se eu não me engano, segunda, né? Ou, não me lembro se é segunda, acho que é segunda-feira. Toda segunda-feira, uns bate-papos muito legais. A Elaine está falando que as palestras são incríveis, já disse que o menino, que foi o Arthur, falou que tocou a alma com a doçura das palavras. Nós ficamos encantados com o Arthur também. Elaine, bom, nós conversamos sobre isso, né? Camilo de Souza, moro em Madre de Deus, Bahia, e desde que comecei a receber o atendimento fraterno, estou fascinada para estudar Espiritismo com vocês, porque estou bem melhor. Nossa, é muito bom ouvir isso, é uma felicidade nossa muito grande, é um prazer que você continue estudando com a gente, né? Para que você seja, para que entenda, tenha entendimento do que está acontecendo, como a gente já conversou, né? No atendimento fraterno, e a doutrina nos traz o consolo, sim. Muito bem-vinda, tá? Joia. Alguém perguntou aqui, mas a Eva já respondeu. Obrigado, Eva. Rosa Viana, qual é o horário do estudo? Toda quarta às 8. Mas, gente, quem está entrando a primeira vez, entra na nossa página, curte e segue. Isso que eu estou falando, fora o estudo da quarta, nós temos palestras às terças, temos agora o Sermão do Monte na segunda, tem esses bate-papos que estão sendo riquíssimos. Na sexta vai ter o Evangelho Musical com o Jim. No domingo nós estamos tendo esses bate-papos também muito legal, nas 10 horas da manhã. E fora os textos que tem, mensagens, enfim, tem muita coisa bacana na página realmente. E quem está entrando também responde a enquete lá, como você chegou até o centro, né? É verdade, tinha tem esquecido. na página lá, tá bom? Eu tomei um susto aqui, porque até surgiu alguém, achei que tivesse desencarnado, Francine Teruel. Bem-vinda, Fran. Eu não sei colocar o número do atendimento fraterno fixo. A Valéria acho que não vai estar aí hoje no estudo. A Valéria está de castigo, ela não está participando hoje, né? Mas eu vou colocar, não dá para fixar, mas as meninas têm o telefone, que alguém puder colocar o telefone do atendimento, eu vou tentar colocar por aqui, eu só não consigo fixar, tá? Eu não sei como é que faz isso, só aprender. 9157 3950, tá? Ó, tá aí o telefone do atendimento fraterno. O pessoal que puder ir passando aí, ó. Michele tá aí, a Heloísa, o pessoal que está acostumado, a Fernanda, o pessoal que está acostumado, a Camila, a Cássio, o pessoal que está acostumado a estar sempre com a gente toda semana e puder passar a responder para as pessoas aí o número do atendimento fraterno, depois entrem lá, tá bom? Gente, ó, antes de nós iniciarmos, de novo, né,
15 dias, toda quarta-feira, nós recebemos a doação de 190 litros de leite tipo A da Lete, lá de Descalvado, da Grindos. A marca é Lete, mas a empresa é a Grindos. Então, toda quarta-feira a gente publica na página, toda quarta-feira a gente fala aqui. Eu sei que tem gente que fala, o que a mão direita não faz, a esquerda não sabe. Nós fazemos, contamos o que a mão direita fez, contamos o que a mão esquerda fez, porque nós precisamos de mais empresas, nós precisamos de mais pessoas que tenham esse tipo de iniciativa, porque não é fácil, nesse momento de crise terrível que nós estamos vivendo. Além de continuar com as doações, eles aumentaram. Hoje eles estão suprindo toda a demanda de leite do asilo, os 380 litros mensais que eles dão atendem o asilo, tá? Então nós precisamos de muito, divulgar muito. Falo que é para divulgar que realmente quem faz, porque é uma maneira da gente agradecer e divulgar a marca, sim. Inclusive aquilo que eu falo para as pessoas aqui de Pederneiras, Pederneiras, Jaú, Bauru agora tem, a Lete tem aqui, está aqui. Então eu acho que é aquela história, compra quem ajuda. A empresa tem tem tido esse carinho tão grande e a gente sabe que não está fácil. Então a gente divulga, eu ponho na página, eu peço para compartilhar, eu falo aqui no estudo e vou continuar falando, e falo para todo mundo, falo para a família, eu ponho nos grupos de WhatsApp e vou continuar colocando, porque eu acho que é uma maneira da gente, além de mostrar gratidão pela empresa, pelo que eles fazem, é uma maneira da gente de repente despertar o interesse de alguém em fazer alguma coisa parecida. Eu sempre digo, e as pessoas, mas aí fica divulgo. Falei hoje pro seu Moacir, que me falou que vai mandar CD para divulgar, divulgo. Nós divulgamos Família com Jesus, divulgo pelo Espírito, divulgo tudo que é bem feito. Casa de Fraternidade, nós tentamos ajudar. As pessoas que não querem divulgar, que não querem fazer e reclamam, façam muito mais do que a Casa de Fraternidade, façam mais do que o Família com Jesus, façam mais do que o Perispírito. Aí quando fizer mais, aí fica tranquilo, aí está fazendo a sua parte. Enquanto não está fazendo, enquanto está escondidinho lá, diminuindo cesta básica, não atendendo a pessoa na porta do centro, não fique criticando quem está fazendo. Está na hora de a gente arregaçar a manga e ir trabalhar. Não dá mais para ficar resmungando e se escondendo atrás de centro espírita, ou igreja, ou o que seja. Nós precisamos de gente, todo mundo passando necessidade. Nós temos exemplos magistrais aqui dentro que fazem trabalhos maravilhosos e não aparecem e não querem aparecer. Mas as empresas precisam ser divulgadas e elas precisam desse tipo de reconhecimento. Então nós vamos fazer realmente, nós divulgamos, fazemos propaganda, porque eu acho que é extremamente válido e é uma maneira de reconhecimento a tudo isso que eles fazem por pessoas que eles não têm a menor ideia quem são. Como a Camila colocou, isso mesmo, Alexandre, com mais empresas com responsabilidade social. É a maneira da gente chamar a atenção das empresas, né? E despertar interesse, né? E valorizar mesmo, gente. Além de despertar interesse, quando eu coloco lá, eu coloco que é o reconhecimento, e é o de despertar um outro interesse, sim. Mas é o de reconhecimento à empresa. É o reconhecimento a um trabalho que eles são de Descalvado e entregam 380 litros de leite num asilo em Pederneiras. Não tem nenhum vínculo afetivo, não tem uma ligação nenhuma, não tem interesse político, não tem nenhum tipo de envolvimento nesse sentido. Quando a gente sabe que muita gente aparece na frente da Câmara porque vai ser vereador, porque vai pedir voto, porque é isso, porque é aquilo, porque vai ser prefeito, porque tem parente envolvido. Então, nós fazemos propaganda, sim. E fiquem bravos os que ficarem. Façam mais do que a Lete, façam mais do que a Família com Jesus, façam mais do que a Casa de Fraternidade. E aí, quem sabe assim mesmo, acho que não tem direito de criticar. Mas aí ganha um pouquinho de razão. Antes disso, não mesmo. Nós vamos continuar fazendo propaganda no que a gente acredita ser muito bom, ser muito correto, ser muito verdadeiro. Tá bom? Mais alguma coisa aí? Vocês viram que hoje eu estou virado no giraia mesmo, né? Estou quietinho aqui. Tá bom? Acabei. Então vamos lá? Vamos iniciar, gente. Nós estamos, para quem está começando aí com a gente, quem tiver na mão o livro, nós estamos na parte terceira, nas leis morais, né? Capítulo 8, na 7ª lei, lei do progresso.
Nós estamos no terceiro item da Lei do Progresso. Nós fizemos a primeira, depois fizemos semana passada a Marcha do Progresso, né? E hoje nós vamos entrar em povos degenerados. Eu vou falar de novo, gente, assim, ó. Nós fizemos as últimas 2 semanas dentro da Lei do Progresso, 3 semanas, né? Nós fizemos 3 semanas, já iniciamos a Lei do Progresso, conseguimos fazer 3 questões por noite, tá? Hoje nós temos 3 questões, mas tem uma delas, a 787, que é a I B, e a 789, que é extremamente extensa, riquíssima. Não acredito que a gente consiga fazer as 3 questões. Como eu falei para ela outro dia, tem pessoas que devem olhar e falar assim: nossa, como são leves, eu faço 15 questões em 1 hora e os caras ficam lá conversando e faz 1h30, 3 questões. Gente, não dá para fazer mais do que isso, vocês vão perceber. Então hoje nós colocamos lá na página, para quem não tiver o livro, da 786 a 789, tá? Acredito que seja muito difícil de nós conseguirmos tratar de todas elas, principalmente a hora que chegar na 789, tá bom? Mas eu vou repetir o que a gente fala toda semana, e é a posição da Ana, é a posição da Cláudia, é a minha posição. Nós não temos pressa nenhuma do estudo, de adiantar, enfim. Antônio, bem-vindo. Antônio, grande ajudante nosso. A Carmen, alguém pode me falar o número da página, por favor? Alguém já passa para a Carmen aí o número, tá? Então, como a gente sempre diz, nós não temos realmente, gente, pressa de fazer, e são questões, e vocês vão ver hoje que são teoricamente 3 questões, são 5, né? Porque tem a A e a B da 787, mas que de uma complexidade muito grande. Nós estávamos um pouquinho antes de iniciar, cada um tinha estudado e não sei o que, e antes de começar nós estávamos conversando aqui um pouquinho, 10 minutos antes, da complexidade das questões, principalmente da 786. Então realmente eu acho que difícil nós conseguimos cumprir as 5 questões propostas hoje, mas para quem estiver na página, quiser entrar na página para ver, está disponível lá 786, 789. Como a gente sempre faz, caso a gente não faça as questões aqui, na semana que vem a gente repete na página e depois a gente retoma na mesma questão que a gente para aqui, tá bom? Então vamos lá, quem está com o livro na mão aí, questão 786, povos degenerados. Ó, Maria Aparecida, 264 a página, no meu, a coleção miniatura. Pela página é difícil, né, Maria Aparecida? Cada um tem o seu exemplar aí, mas é só ir direto lá, ó. A questão é 786, tá? Leis morais, Lei do Progresso, povos degenerados. A questão que nós vamos iniciar é a 786, é o terceiro item da Lei do Progresso, tá bom? A Marli está falando, mesmo porque o estudo não é competição. Marli, e não só a competição, porque vocês acompanham toda semana, você está com a gente toda semana, a gente não consegue mesmo, nós 3 discutindo, mas nós estamos em 70 agora, opinando, dando opinião, falando, enriquecendo o estudo. A ideia é realmente a gente ter essa participação e para a gente tentar ter uma qualidade melhor e um discernimento melhor, que a gente consiga entender, né? Que a gente consiga chegar no ponto. Ô Dani, 786, 789 não é página, são as questões. A página não dá para saber, cada um tem o seu livro aí, que nem agora há pouquinho alguém comentou. Não dá para. Então, tem gente falando, o meu, a página 247, a página não dá para saber, gente. É mais fácil ir pela questão. É Livro dos Espíritos, a questão é 786. Cada um tem um livro aí, um modelo, uma tradução, enfim. Não dá para a gente ir pela página. Ó, a Carmen falou que já achou. Dete, obrigado. Então vamos lá. Então todo mundo está aí. A questão é 786 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra, mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio.
Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, e não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Vamos lá? Quer fazer os comentários? Essa questão, ela é extremamente complicada. Nós três falamos aqui antes de começar. Não sei, aí nós vamos precisar da ajuda de todo mundo aí, né? Nesse sentido, porque é uma questão, até para leitura, ela é difícil, né? Mas a pergunta, vamos de novo, né? Como a gente sempre conversa, a pergunta é muito clara, né? A pergunta é muito objetiva. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que o revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde nesse caso está o progresso? Lembra que nós já falamos 3 outras semanas. Então a lei do progresso é natural, a lei do progresso já falou que um progresso é inevitável. Nós falamos da marcha do progresso as últimas 2 semanas, enfim. E ele faz uma pergunta de novo, né? Então tá bom, então a marcha do progresso, beleza, eu já entendi que a marcha do progresso é inevitável, nós sempre temos uma evolução, mas ele vem e afirma uma coisa e faz uma pergunta muito séria. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que o revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde nesse caso está o progresso? Se vocês falaram para mim que não retrocede, nós conversamos muito isso a semana passada, teve um povo que passou por vários abalos, nós falamos isso também sobre a questão dos flagelos destruidores, que aí depende de como está acontecendo, e aí sempre tem uma evolução, e a gente discutiu que nem sempre. E aí ele faz essa pergunta e ele faz uma afirmação, mas depois ele faz uma pergunta dura. Então já que acontece isso, nós temos exemplo, nós estamos afirmando que isso é um fato, que vários povos que passaram por essas situações voltaram à barbárie. Como é que se me explica aonde que está essa tal da lei do progresso ou a marcha do progresso que nós estamos conversando até agora? Na verdade a pergunta é dizendo assim, passou por flagelos, passou por dificuldades e não mudou nada, ficou pior do que estava, né? Essa é a pergunta, né, que a gente está tentando entender. Ele afirma, exatamente, né? E aí só que aí ele faz uma pergunta cutucando os espíritos de novo. Onde está progresso? Eu falei nisso, como é que tem progresso? Vocês falaram para mim que a marcha do progresso ela é para frente. E aí, como é que faz? Vamos lá? E aí? Vamos comentar? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Pelo texto, eu vou pelo texto em geral, a pessoa passou, ou a história, uma parte da história, passou por esse flagelo, por esses abalos, não resolveu nada, né? Não resolveu nada, ela vai desencarnar, continuar no mesmo estado, não progrediu no mesmo estado, e talvez venha outros espíritos neste lugar, neste planeta, que teve esses abalos mais evoluídos, e ela vai para uma outra casa, para um outro lugar, onde ela se encaixa, porque ela não evoluiu, não teve evolução, com as dificuldades que Deus acaba apresentando. Eu não aproveitei a situação, de uma humanidade. Eu não aproveitei a situação, então eu deixo a minha casa, né, com esse casebre aí, ou seja, como a Cláudia escreveu ali, sou eu. Pegou cola sua. Então, estamos discutindo. Muito legal que ela colocou esse casebre, quer dizer, sou eu que não aprendi, vou para um palácio quem aprendeu, né? Tirei só a cala. Não mostra mais meu papel, não. Pegou cola, gente? Não, você acabou de falar que a gente estava discutindo. Discutiu não, você pegou o papel dela para colar. E ainda está falando antes dela. Olha que sacanagem, gente. Não, mas eu só encaixei. Não tem problema. É isso que eu entendi. Gente, só antes da Cláudia entrar, o primeiro parágrafo
eu acho que ele é mais fácil da gente entender do que o segundo. O segundo, eles dão uma volta muito grande. Depois tem uma citação de um livro meu de estudo, que eu vou fazer antes até da gente fechar essa questão. Mas o primeiro parágrafo eu acho que fica muito claro, ou pelo menos dá para a gente entender. Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-las e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não está pronta, há perturbação e confusão na tua morada. O que eles estão dizendo com essa resposta aqui? O que a Ana falou lá. Ó, passei por esse momento conturbado. Minha casa desmoronou. Vamos voltar no tal do planeta de prova e expiação e regeneração. Mas, eu passei pelos flagelos, passei por todas as dificuldades, então eu estou num período que, destruiu tudo. Tá? Antes de acontecer isso, eu vou trocar de planeta, eu vou demolir tudo isso e vou para uma realidade mais sólida. O que eles falam para a gente depois, que eu acho importantíssimo, e aí eu acho que a gente, na sutileza deles, né? A Raquel está falando, a casa é nós mesmos, exatamente, Raquel, ou os mundos, né, Raquel? Nós podemos entender como os mundos, as moradas. Mas olha a segunda parte, mas enquanto não está pronta, há perturbação e confusão na tua morada. Eu acho que essa parte da resposta, eles deixam muito claro o que o Kardec perguntou. Embora de maneira subjetiva, né, eles não falam abertamente o português claro, mas eles constroem uma ideia que eu acho que fica mais fácil. Fala, Cláudio, depois a gente vai para esse texto. Cláudio, desculpa. A Dete perguntou assim, só ver se eu respondi certo para ela. A lei do progresso é de acordo com o nosso comprometimento com o espírito, de acordo com a mudança moral com que eu enfrentei e mudei para melhor, né? Não é o meu comprometimento com os espíritos, é o meu comprometimento comigo mesmo, né? Com a minha mudança moral. Desculpa, Cláudia. Não, é o que eu coloquei aqui, é isso daí. Eu pensei muito no momento que a gente está vivendo agora, que é de perturbação, de confusão, é como se a gente estivesse reformando a casa, né? Que vira aquela desordem. Aí os que evoluíram vão para o palácio, que é um corpo mais, né? Ele é um espírito mais evoluído. Isso, e para habitar esse casebre, tanto eu posso retornar se eu não aprendi nada com tudo isso que eu estou passando, como pode vir um outro espírito menos evoluído, porque a gente tem evoluções diferentes, né? Nós não somos iguais. Então, tanto eu posso ocupar um palácio como um casebre, ou deixar esse casebre e o outro... Então, deixar esse casebre assim, eu mudo de um planeta de prova e expiação, se eu evoluir, eu vou para um palácio, vou para o mundo regenerador, por exemplo. E aquele que não evoluiu vai ocupar o meu casebre, vai ocupar o meu espaço que eu estava no mundo de prova e expiação. Por isso que eu falei, a Raquel perguntou se somos nossos corpos só. Eu acho que é mais fácil a gente trazer para a nossa realidade de mundos habitados, né? Por isso que ele está falando em povos regenerados, né? A pergunta dele no primeiro momento mostra a história que muitos povos, na verdade, então ele fala de uma maneira geral. O nosso não, aquilo que a gente sempre falou. Lembrando de novo, né? De novo. A gente voltando para a gente não cair sempre naquele questionamento. Mas o Espírita fala que não retrocede. Não é retroceder. A gente conversou muito disso várias vezes já. A fatia que nós temos, a extensão que nós temos dessas realidades, dessas moradas, elas são muito grandes, né? Então é só nós imaginarmos, nós já falamos isso muitas vezes, né? Quando que nós entramos em prova e expiação? E quando que nós estamos saindo de prova e expiação? Então todo esse período é um período de prova e expiação. Então o que os espíritos nos dizem? E alguém outro dia num bate-papo também está falando que foi um exemplo dos capelinos, eu não lembro quem que foi, que a gente estava conversando sobre isso e tocou bastante nesse assunto, mas é muito... foi o Manolo na sexta-feira passada, exatamente nesse sentido, quer dizer, eles estavam à frente da realidade de quando eles vieram para a Terra, e a Terra já estava em prova de expiação. Mas vamos imaginar o quê? Eles também estavam, os capelinos, mudando de situação, indo para o mundo regenerador, o planeta está se transformando, e a população, uma boa parte, ainda não se encontrava em condições de permanecer numa realidade regeneradora. Então o que ele vem? Vem para a Terra, em que momento? Não o de hoje, não bonitinho, né? Não com o celular ligado, funcionando, com ventilador, com ar-condicionado, aquecedor, forno elétrico, televisão, TV a cabo. Por quê? Porque mas aí de novo, mas entrar de castigo? Não, é que a faixa é muito grande.
E aí vem o que eu sempre digo, que para mim nós entendemos como castigo muitas vezes, e se nós olharmos com um olhar de espírito imortal, nós vamos enxergar de uma outra maneira, como mais uma oportunidade, inclusive não só de desenvolvimento e de progresso, mas como oportunidade de trabalho com o próximo. Eu venho para uma realidade onde a população daquele planeta, de espíritos, está num determinado ponto ainda, que o meu conhecimento intelectual e moral vai acelerar o processo dessa comunidade. Então, além de tudo, além de ser mais uma oportunidade, quantas forem necessárias, e além de tudo, ainda o Pai me dá mais uma chance de, além de estar evoluindo, ainda auxiliar, como nós já discutimos várias vezes aqui lá atrás, do mais forte auxiliar o mais fraco, de eu pegar na mão do meu irmão que ainda não aprendeu e ensinar a dar um passo para frente. Beth, está respondida a sua pergunta. O Alexandre acabou de responder, porque devemos orar e vigiar. Eu coloquei exatamente para ficarmos atentos a essas chamadas do Pai, esses chacoalhões que o Pai dá na humanidade em grande ou em uma certa proporção, né? A humanidade inteira, ele dá por exemplo, essa pandemia é um chacoalhão para o planeta Terra. É uma oportunidade que a gente tem, santa oportunidade que a gente tem de repensar valores, repensar atitudes, e com isso ter a mudança moral. Esse é o orar e vigiar, né? Esse é o orar e vigiar. A Maria está fazendo um comentário interessante e super útil para nós, Maria Aparecida Almeida. Eu também estou com dificuldade para sair do casebre, até porque isso se dará quando entender e vivenciar uma verdadeira regeneração. Exatamente. A Márcia está fazendo uma pergunta que outro dia ela até comentou isso. Alexandre, então entrar no caso de Hitler, que foi lá no Plutão para a proteção dele dos obsessores, aí seria uma situação diferente. Márcia, na verdade, nós já discutimos isso outro dia, bastante em relação a isso. E se nós olharmos com o nosso olhar do mundo material, mas ele tem que pagar, né, pelo que ele fez. Se a gente consegue ter noção da quantidade de desafeto que ele criou, encarnado e desencarnado, e como que ele conseguiria evoluir se ele tivesse hoje numa realidade espiritual com todos os que tem. Então, nesse aspecto a gente tem que pensar, como o amor do Pai é imensurável, o amor por Hitler é exatamente o mesmo do que por nós. Essa é a grande dificuldade que nós temos de entender. O amor dele é exatamente igual. Então a preocupação dele é exatamente igual. E às vezes muito maior, porque é o filho que está precisando ser cuidado com um pouco mais de atenção e carinho. É só a gente olhar com esse olhar, que aí a gente começa a mudar um pouquinho a visão e as ideias que nós temos de punição divina, de quem é ruinzinho e de quem é bonzinho, né? Sempre lembrando que nós já fomos bem ruinzinho. Alguns ainda estão. Eu, por exemplo. Mas alguns muito mais, e com certeza já fomos muito piores. E então eu acho que quando a gente olha, quando a gente consegue enxergar com esse olhar de que o Pai ama realmente igual todos os filhos, e de que esse, por ter cometido tantos equívocos, precisa de um carinho diferente, precisa de um cuidado diferente, e nós não formos os filhinhos mimados de que, mas aquele ali é o filho pródigo da parábola que a gente acha linda e a gente esquece do contexto dela, aí nós vamos ser o filho que ficou lá e que ficou extremamente milindrado porque o outro saiu, foi curtir a vida e ele ficou lá bravinho quando o pai recebeu o outro de braço aberto. Então, quando a gente consegue enxergar isso nas realidades, nos dias a dia do que a gente vive, do que a gente passa, a gente começa a entender quem é esse Pai. A gente começa a querer ter um pouquinho de compreensão do tamanho do amor que desse Pai tem pela gente. Então, Graça Nascimento, exatamente que eu também respondo a sua palavra, a sua pergunta, com o Alexandre está falando da bondade divina, né? Boa noite. Então, se eu não evoluir, eu estacionei, certo? Voltarei ou encarnar novamente onde estacionei para ver se evoluiria? É isso? É isso. Se você estacionou, você não conseguiu progredir, por exemplo,
para mundos de regeneração, vamos colocar assim, você vai voltar para a prova de expiação, onde você estacionou. Na verdade, você vai continuar. Mas no mesmo lugar? Não, tem uma fatia, como a Alexandre falou, desse tamanho de prova de expiação, né? É aquele negócio, não adianta você estar no segundo ano, fazer a prova, não passar e querer ir para a quinta série, para a quarta série, não tem jeito, você tem que fazer de novo. Agora, você vai ter as mesmas facilidades, talvez, que a gente tenha encarnado nessa, não sei, talvez para a gente aprender, Deus fala, olha, eu vou te dar um pouquinho de dificuldade para você dar valor ao que você tinha antes e que você não evoluiu. Você tinha família, não lhe faltava alimento, por exemplo, não lhe faltava, você tinha saúde e você não progrediu, achou que isso era uma festa e que era a passeio. Talvez se você vier com um pouquinho de dificuldade, você progrida, dê mais valor. Aí as pessoas vão falar, isso é castigo. Não, isso não é castigo, isso é escolha nossa. Isso é bondade divina para que a gente evolua. Vamos lá, Elza. Aliás, Elza, obrigada, Elza. Em 2 semanas a Elza virou super fã. É uma alegria muito grande sua presença aqui, já falei isso, né? Jesus está me dando mais uma chance de aprender e evoluir através de vocês. E creio que já estou dando os primeiros passos para sair desse casebre. Gratidão de estarem comigo. Que bom, Elza, na verdade, nós é que agradecemos esse tipo de oportunidade. Oportunidade de trabalho para a gente crescer junto. O progresso é individual, mas nós precisamos um dos outros. Não adianta, vou repetir, não adianta participar do estudo, de palestra, dando bom dia, boa noite, isso não serve para nada. O trabalho de todo mundo é extremamente importante, a gente falou isso aqui a semana passada, de que as pessoas ainda tiveram uma dificuldade muito grande de entender que essas pessoas todas que vocês veem dando boa noite, respondendo e tal, essas pessoas viraram trabalhadores do Amigos do Bem, são trabalhadores do Amigos do Bem, exatamente como nós três, como outras pessoas são, por conta da preocupação e dos objetivos, provavelmente em relação à doutrina, muito parecidos. Então, e vou repetir uma coisa, de novo, o trabalho da entrega das marmitas, que é feito todo dia, ele exatamente tem a mesma importância de quem dá o boa noite na página, de quem responde atendimento fraterno, de quem faz a palestra de segunda, de terça, do estudo da quarta, da sexta, da educação infantil do sábado, do bate-papo do domingo, de quem responde, quem fica preocupado com quem está na página falando que apareceu alguém do atendimento fraterno. A Elza é um exemplo desse. Estava no meio de uma transmissão e as pessoas se movimentaram para a gente chegar até lá. Então, enquanto nós tivermos a ideia infantil de que o trabalho que aparece, que o trabalho de separar a roupa, que o trabalho de entregar a marmita, que o trabalho de fazer a palestra é mais importante do que dar uma boa noite de verdade. O Acácio, nós falamos isso, vou falar publicamente, como o Edmilson lembrou outro dia, o Acácio faz uma questão absoluta de lembrar de onde a pessoa, que a cidade que ela é uma maneira de um carinho, de um afago. Quando isso é feito de verdade, o trabalho ele é exatamente igual a todos os outros. Quando eu começo a achar que eu falar o boa noite, eu participar da palestra, eu participar do estudo, eu participar e não participar e só ficar, e aí também tem o outro lado. Eu também não me preocupar, muitos, gente, eu vou repetir uma coisa que muitos já falaram para nós aqui dos trabalhadores, muitos de nós assistimos às palestras principalmente e os bate-papos mais uma vez depois, porque durante a palestra a gente fica respondendo, a gente está preocupado com boa noite, a gente está preocupado com se está alguém precisando de uma necessidade, se tem alguma pergunta. Então muitas vezes a gente acaba não conseguindo assistir a palestra como deveria para tentar aproveitar essa gama imensa que nós estamos tendo de gente participando com a gente. Mas cada um desses trabalhos, cada um que entra, a Elza que entrou e que já virou, é isso que eu falei, em uma semana era super fã e está ajudando, e está compartilhando, e está falando, é mais uma trabalhadora. A Jaque, que está fazendo comentário, que toda vez que eu abro o estudo e as palestras eu vejo o perfil dela, é a foto do nosso estudo. Não tem como a gente não achar que é importante. E tem pessoas, e a gente fala, tem pessoas que frequentavam o centro antes da pandemia e que de quando
fecharam as portas do centro faz 5 meses, não assistiu uma palestra via online. Em contrapartida, tem um monte de gente que chegou na época da pandemia. E vocês não têm noção, talvez não tenham noção de como ajuda o estudo, esse bate-bola, de vocês perguntarem, a gente fala, porque a gente aprende muito, muito. Cada estudo, assim, se for para sentar e ler as questões, a gente lê as questões e vai embora. Então não é estudo isso. Quando a gente abre para as pessoas ajudarem a comentar, às vezes uma dúvida minha, da Cláudia, do Alexandre, e a gente vai tirando essas dúvidas. Olha, tem a Carmel que entrou no atendimento fraterno semana passada. Tá participando super bem do estudo, a gente fica muito feliz. Olha, eu sempre fui uma pessoa boa na minha visão, sempre ajudei até quem não merecia. Mas sei que Deus me ama tanto que estou passando por esse sofrimento para evoluir. Quero evoluir agora nesta vida, reparar muitos erros ainda nesta vida. Será possível? Sempre é possível. Até o último minuto, até o último suspiro é possível. Nossa, e assim, esse sofrimento para você evoluir, na verdade, perder um ente querido, é difícil a gente olhar como não sofrimento, né? É difícil olhar para você e falar, não sofre não. Não é isso, cada um tem um período de luto. Mas cada um tem um prazo de ficar neste planeta. Cada um tem um prazo, cada um combinou lá um prazo e tal, e olha, é tanto tempo aqui, entendeu? E eu vou ficar com tal pessoa e tal. Então é isso que a gente tem que entender, que Deus tem planos maravilhosos pra gente, não há erro, né? E Edmilson, muita gente comentando, se esse é a minha melhor versão, imagina o que eu era antes. Todos nós estamos na nossa melhor versão. Imagina o que nós éramos antes. Ele falou aqui, ó, é aqui que ele fala lá embaixo, né? O que a gente já foi nas outras antes de chegar. Ó, vamos lá, gente. Então, a 786, eu falei que tinha. Você quer fazer mais algum comentário para da 786? Falamos, né? A Cláudia, a Ana copiou a dela. Para, gente. Vou falar mais. Ai, Ana. Ó, o Herbert está falando, primeira vez, sou de Fortaleza. Zalba, gente, vai respondendo aí essas perguntas do pessoal que está entrando, por favor, tá bom? Ah, que bom, Jacim. A gente queria que você estivesse aqui para trabalhar com a vai gente respondendo. também. Então eu falei para vocês que, ó, tem a Rosana Borghese está com a gente, ó. Tem um texto de um livro que eu uso para estudo, que talvez ele faz um resuminho da 786, para a gente fechar para tentar ir para 787. A justiça, dura a letra, a justiça divina toma aqui seu imenso sentido histórico na humanidade. Sucede com as raças e os povos, o mesmo que com as individualidades, ou seja, ambos estão sujeitos à ação dessa força de transformação dentro da lei do progresso. O sentido de bondade divina toma as linhas desse texto consolador e santo, o livro dos Espíritos como um todo, cujos ensinos conduzem o crescimento de um senso moral humano e a sua atuação. Os povos, nesses espaços sociais de mudança, evoluem na capacidade de discernir o bem e o mal. Há na doutrina espírita o direito à felicidade dado a todos, como sentido igualitário ou direito universal humano. E pela sucessão das encarnações podemos vislumbrar os caminhos percorridos por cada agrupamento humano na conquista desses direitos. Gente, eu sempre digo, nas próximas questões nós vamos entrar mais ainda nisso, e aí pode gostar, pode não gostar, aquilo que eu falo para vocês, pode achar que é coisa do lado de baixo, pode o que for. Não precisa convencer ninguém de reencarnação, não precisa convencer ninguém que existe espírito. Isso é fato, nós vamos vivenciar, nós já vivenciamos isso centenas ou milhares de vezes e vamos continuar ainda vivenciando isso. O que nos deixa muito claro nessas questões, principalmente na lei do progresso, todas as leis naturais, mas a lei do progresso, se nós quisermos discutir isso com alguém ou tentar justificar para alguém a nossa certeza nisso tudo que nós estamos estudando ou tentando entender, é muito simples. E esses povos que participaram disso, eu tive a oportunidade de crescimento e continuei bárbaro. Onde estão esses povos? Se era uma oportunidade só.
uma existência. Ou o que a Márcia comentou agora há pouco, lá, Hitler está lá em Plutão, está lá isolado, exilado de castigo. Não, está lá, como você mesmo disse, Márcia, com o cuidado que ele zela por um filho. Se nós não enxergarmos dessa maneira, se nós enxergarmos como uma única existência, o que seria desse filho dele? Qual a outra oportunidade que ele teria de ser melhor? Ou de recuperar, ou de ser perdoado, ou nós vamos ter que ter a infantil ideia de que de repente Hitler, no momento dele se suicidar, ele chamou um padre. Bom, se bem que nas outras religiões se ele se suicidou também não pode, mas vamos esquecer que ele se suicidou. Antes de morrer ele fez que nem meu avô, foi lá, pediu a extrema-unção, deram a extrema-unção para ele e ele foi perdoado. Isso tem alguma coisa de racional? Ou faz mais sentido nós entendemos que ele vai ter outras oportunidades de evolução, de resgatar, de arrumar uma boa ou todas as bobagens que ele possa ter feito e entender principalmente através do amor que ele precisa amar. O que faz mais sentido? Nós imaginarmos que determinado povo que viveu uma determinada situação está fadado ao inferno, ou como a reencarnação nos mostra, nós vamos ter todas as oportunidades possíveis para a evolução, quantas forem necessárias para chegar à perfectibilidade. O que é mais lúcido? O que faz mais sentido? O que nos leva a olhar para o Pai que todas as religiões dizem que Ele é? Amor. Como é que eu posso ter errado, gente? Como é que ele pode ter errado e ter criado um espírito tão ruim que nem Hitler? Como é que ele errou? É perfeito. Como é que ele cria uma coisa imperfeita? Ou é só perfeita a flor que a gente acha lindo, pôr do sol? O Sérgio está aí, eu vi alguém falando do Sérgio. O Sérgio está aí, boa noite, Sérgio. Ou o Sérgio que posta aquelas fotos que é sacanagem lá no rancho dele, de final da tarde, de pôr do sol. Só isso que é bonito? Só isso que é perfeito, que o Pai fez? O estragadinho, o Alexandre, não é perfeito? Ou não vai ser perfeito? Nós precisamos tentar sempre trazer para o mais racional possível, né? Vamos lá? 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Vai para a próxima? Não. Pode. E aí, Ana aí? Responde antes que a Ana pegue o seu negócio. Vou ficar quietinho. Eu estaria aqui, eu escrevi só um negocinho, né? Gente, não adianta, eles se aniquilam, seja por guerra, por N motivos, todas as raças, todos os povos, dia a dia. Aqui, pegando um exemplo nosso, tem assassinato, tem agora doença, maldade, né? Eu não ver o outro, isso eu estou aniquilando. Não só na parte de matar o outro, mas no que eu vejo, eu mesmo estou aniquilando com o meu espírito, né? Eu sabendo que eu tenho que evoluir e me negando a evolução, ou aqueles que simplesmente estão cegos à evolução também. Nós conversamos na semana passada na Marcha para o Progresso, né? Na última questão, né? Na 785. Ali, né? Eu existo, o outro se dane ali, que não se consegue. Eu não sei como uma pessoa não consegue se colocar no lugar da outra, sentir a dor do próximo, mas existe. Então isso eu acho que se aniquilar e aniquilar o povo todos os dias um pouquinho, porque não tem apenas uma pessoa. E tem várias formas de se aniquilando-se. Aqui está corporalmente, mas eu acredito que mentalmente, de todas as formas, em todos os lugares acontece isso. Ana? Nossa, obrigada, Senhor Jesus. Parabéns pelo seu trabalho espiritual em benefício a todos nós que precisamos, junto com a sua equipe, muito importante. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mim. É uma alegria ter o Senhor aqui com a gente, viu? A pergunta já fala, nós, por sua natureza, o progresso, eles se aniquilam naturalmente, né? Como a Cláudia falou, através de guerras, de gangues contra gangues.
os próprios seres vão se aniquilando, né? Tem, é bem clara essa resposta, né? Deixa eu só, antes da gente continuar, a Leni está fazendo uma pergunta. Leni, entra no atendimento fraterno, é que você deve estar entrando pela primeira vez. Só vou repetir, gente, desculpa quem está sempre com a gente, mas deve ser a primeira vez que a Leni está com a gente. Todas as perguntas que não forem referentes ao tema da noite, às questões do estudo, manda para a gente no privado ou no atendimento fraterno. Se quiser entrar na página e mandar na mensagem, a gente lê. Se não, manda no atendimento fraterno que a gente tenta responder por lá. Porque senão a gente começa a fugir muito. O assunto não é esse, mas a sua dúvida é extremamente importante para a gente e nós tentamos responder por lá. Pode ser? Só para a gente não fugir. A gente tem esse acordo nas transmissões, só para a gente não fugir completamente do tema. Aí a gente responde no particular, tá? Não que a gente não tenha visto. E mesmo, gente, vou repetir, muitas vezes a gente não vê as perguntas, não dá tempo, que passa muito rápido. Então, se for referente ao assunto, repete, dá uma cutucada. O pessoal que está acompanhando com a gente já lembra a gente e chama atenção para a gente não perder a pergunta. Leni, não tem do que se desculpar, mas a pergunta é importante. Entra na página, na mensagem ou no atendimento fraterno. A Dani colocou para você o atendimento fraterno. Se você quiser entrar na página também, na mensagem, por lá a gente responde, tá? É só para a gente não mudar completamente o assunto, porque senão a gente acaba virando um pinga-fogo e a gente não consegue. A gente já não consegue cumprir. Você já percebeu que a gente não consegue cumprir nem o que estava mais ou menos no script, tá? Então não tem do que se desculpar, não. É que a gente tem esse acordo com o pessoal que está sempre com a gente no estudo. Mas depois manda a questão e outras questões que tenham, que a gente possa tentar conversar, e nós tentamos fazer por lá, tá bom? Vamos lá? Essa 787A eu acho fantástico. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Vocês querem fazer um comentário dessa? A gente falou agora um pouquinho disso, né? Mas no caso do Hitler, né? Que eles não... Tá lá, mas não é por maldade, né? Ele fez o que ele fez. Eu acredito que foi porque a gente estudou semana passada. Usou a inteligência pro lado errado, né? E Deus não vai desamparar ninguém. Na verdade, o poder falou mais alto, sim, né? Esse lado do poder falou mais alto, e a inteligência que ele usou foi desse lado, né? Sim. Mas é filho de Deus do mesmo jeito. É por isso que eu falei, a gente já tinha conversado bastante sobre isso, mas eu acho linda essa resposta. Isso vale a pena a gente recortar e colocar na geladeira. Qual a sorte futura das almas que animam essas raças? Ele está falando dessas almas, lembra, que são rebeldes por natureza ao progresso, que não querem evoluir, que voltam e passam por essas dificuldades e voltam à barbárie. Aí ele faz a 787A. Qual será a sorte futura dos espíritos, das almas que animam essas raças que são ruins, que nós acabamos de falar que é realmente muito ruim, e que não querem o progresso, e que vivem atrapalhando, atravancando, como diria meu avô, o progresso? A resposta dos espíritos, aí sim, é a resposta que a doutrina espírita me trouxe para cá. Chegarão, como todas as demais, todas as demais, né? à perfeição, a com crase, passando por outras existências, por outras oportunidades, por outras situações, por quantas forem necessárias. Deus a ninguém deserda. Deus não deixa nenhum dos seus filhos para trás. Então, olha a resposta dos espíritos em relação a isso. Por isso que eu falei para vocês, gente, não precisa tentar convencer ninguém da reencarnação. Quando a pessoa lê isso daqui e ela tiver um mínimo de senso crítico e olhar para o espelho e ver que ainda é imperfeito, que do tal dos pecados capitais eu cometo 9 dos 7, que dos 10 mandamentos eu não cumpro nenhum dos 11, e olha essa resposta dos espíritos, isso não é de encher os olhos de qualquer um, não é de encher de esperança qualquer um do pior ser que possa estar habitando hoje o planeta Terra?
Não estamos nem falando na frente dos outros, hein? Estou falando assim, a hora que eu olho no espelho e falo assim, nossa, mas eu sou ruim mesmo. Eu gosto de azucrinar mesmo. Eu odeio aquela pessoa mesmo. Se eu pudesse, passava em cima e dava ré e passava de novo. Punha no poste, cortava com gilete, jogava álcool. Quando eu penso tudo isso sozinho, então eu sei que eu sou tudo isso, que os meus desejos são esses, que o meu interior é esse, que a minha índole é essa, e eu olho para todas as outras denominações religiosas ou crenças, ou descrenças, e eu olho e eu estou fadado a de que todas essas minhas características vão me levar para um lugar extremamente complicado e desagradável, e leio isso: chegarão como todas as demais. Isso serve para espírita, viu? Porque tem espírita que tem vírgula aqui, que o todas exclui o homossexual, exclui quem fez aborto com 10 anos de idade, que eu não vou nem perder meu tempo para discutir isso. Chegarão como todas as demais à perfeição, passando por outras experiências, por outras existências. Deus a ninguém deserda. E essa frase, Deus ninguém deserda, todas as outras religiões falam isso. E aí o cara fala isso e fala assim, mas se você se suicidar, você vai para o inferno. Nós assistimos de novo o filme do Divaldo. O começo do filme, para mim, é de arrepiar, não precisava ter mais nada do filme do Divaldo. Quando a mãe vê a filha que cometeu suicídio, o padre não fala que não pode fazer uma missa, porque a igreja não permite, porque ela não é mais filha de Deus. Deus a ninguém deserda, mas a sua filha que se suicidou não faz mais parte, ela não é mais filha de Deus. Seu filho que é homossexual ele não é mais filho de Deus. A sua filha de 10 anos de idade que fez um aborto, ela não é mais filha de Deus. E aí eu uso a frase Deus a ninguém deserda, e com esse mesmo discurso: o seu filho é homossexual, mas ele não é mais filho de Deus, e Deus não deserda ninguém. Deus é fiel. Não há diferença, gente. Olha a diferença de contexto, a diferença de solidez na imagem desse pai. É completamente distinto desse outro punitivo, infantil, mesquinho. E outra coisa, como será que Jesus evoluiu? Não foi dessa maneira? Jesus não passou por todas as etapas como a gente está passando? Para muitos não, né? Jesus também foi um espírito que veio simples e ignorante, passou por mundos primitivos, passou por mundos de provas e expiações, passou para mundos regeneradores, até chegar à esfera crística, até chegar a esse nível que ele está. Todos os espíritos que são de luz, que são Cristos, não é só Jesus, tem vários Cristos de outros planetas, todos passaram pela evolução, um mais rápido, outro mais devagar, mas todos passaram pela evolução. Cristo também passou por essa evolução, passou por todos esses degraus, talvez mais rápido que a gente, não sei, não é? Nesse momento sim, ele é um ser muito distante da nossa evolução, e por tanto amor ele continua tão próximo da gente. Por amor ele decide ficar num planeta desse, de prova e expiação, de tão pequeno que nós somos, e Cristo está aqui. Por quê? Porque é um espírito evoluído, mas porque ele já passou por isso, ele entende, já teve essa evolução. Como diz o Alexandre, se Jesus Cristo, quando Deus o fez nessa perfeição já prontinho, que ele falou, chega na hora de desencarnar, nós vamos ter uma briga lá, né? Falei, então, eu não tive privilégio que nem esse cara aí não, eu tive que ralar e esse cara aí não. Ué, nasceu certinho, tudo pronto, e eu tive que ralar lá, tive que passar fome, passar desaforo, procurar emprego, nascer com problema físico, nascer com um monte de coisa, um monte de problemas, e o cara veio lindo, perfeito, maravilhoso, e aí é complicado se a gente acreditar nisso, né? Eu vou responder para Carmen. Meu filho é trans, amo demais. Ele é filho de Deus também ou não? Carmen, eu vou transformar a sua pergunta numa pergunta.
Você já respondeu, né? Meu filho é trans, amo demais. Agora, eu posso fazer uma coisa que nós fizemos outro dia aqui na palestra? Não é mais fácil você fazer assim, ó, meu filho eu amo demais, ele é filho de Deus? Não é melhor você tirar o trans e o também? Você não acha que a frase ela cabe mais pelo que você sente por ele? E o que você tem certeza que Deus, que ama mais o seu filho do que você acha que não ficaria melhor a sua frase, não a sua pergunta? Meu filho eu amo demais e ele é filho de Deus. E Deus ama ele mais que eu. Você não acha que fica melhor? Carmel, ela continua aqui, ó, mas acredito que o pouco conhecimento que ainda tenha, que seja um resgate talvez. Carmel, ele é filho. Espírito não tem sexo. Na verdade, quando a gente se propõe a ser pai ou mãe, a gente tem uma guarda compartilhada com Deus, né? Então, Deus o ama também? Não, Deus o ama e ponto. Mais do que você. Então, é a guarda compartilhada com Deus. Se ele é trans, se ele é homem, se ele é hétero, se ele é preto. É filho. Tanto para você quanto para Deus. Tira o adjetivo que você colocou e a frase fica melhor para você entender. E para você olhar para ele. Inclusive para falar de Deus para ele. Se é resgate, se não é resgate, porque nesse mundo talvez sofra por preconceito, aí é uma outra história. É filho. Ponto. Mas aí é problema dele. É o problema do espírito dele. Exatamente. A pergunta sua, você tira a pergunta e tira o trans e tira o será. Fica perfeito. E aí quando você for lá no olho dele falar de Deus, não de doutrina espírita, falar de Deus e falar para ele que Deus ama ele mais do que você, aí talvez ele consiga enxergar o Deus que nós falamos tanto em estudo, em missa, em palestra, em culto, e nós não colocamos nada disso em prática. A prática do Evangelho é isso que você acabou de falar. Eu amo meu filho. A frase pronta, Deus é Pai, não é, a gente usa como frase pronta, mas a gente não coloca isso na vida da gente. Deus é Pai, Ele é Pai do meu filho, Ele é meu Pai, Ele é Pai do Alexandre, que é meu marido, Ele é Pai. Então a gente tem com os nossos filhos a guarda compartilhada com Deus. E nós somos filhos de Deus, então Ele é Pai e pronto. Não, Carmen, não tem que desculpar nada. Deus foi mal colocar minhas palavras, mas sofro com essa discriminação às vezes. Eu entendi perfeitamente o seu comentário. Entendi perfeitamente o seu comentário. Não foi que eu não entendi ou que foi mal colocada a sua palavra, não. É no sentido, Carmen, de que as pessoas todas, inclusive, Carmen, por incrível que pareça, tomara que aqui no Amigos do Bem, na página não, mas infelizmente é uma realidade global e de todas as crenças e denominações religiosas, os hipócritas que fazem todo esse discurso, que dão palestra, que fazem estudo, que vão para púlpito, que estão na frente de igrejas, na frente de tudo que você tem do tipo, e são seres humanos desprezíveis, preconceituosos e assim por diante. Então, não é para se desculpar ou que nós colocamos, você colocou a palavra errada não, e você sente discriminação. Tenho certeza que você e ele devem sofrer essa discriminação absurda que nós vivemos. Tenho certeza absoluta que ele, você, sua família, as pessoas que amam ele, devem sofrer e sofrer muito com esse tipo de situação. E Carmel, quantos adolescentes, jovens e crianças foram para o caminho do suicídio por se estarem tão infelizes com o seu eu e pela sociedade não aceitar, e teve que procurar o suicídio como a única maneira de ver uma saída, sendo que se fosse com esse carinho de mãe que você tem, esse olhar de mãe, esse amor de mãe e de Deus com ele, que ele é uma pessoa
normal e aceitando isso, ele também resolvido estar do teu lado. Quantos pais não perderam filhos por causa disso? E estão perdendo. Estão perdendo. Então, por isso que eu fiz questão da gente comentar. A vida é muito importante para Deus, né? Não podemos perder essas pessoas, esses espíritos, esses irmãos. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. E só aproveitando, viu, Carmel, não sei qual que é a produção, não sei se estou falando certo. Nós estamos usando o exemplo do seu comentário como trans, mas nós já discutimos aqui vários outros, tá? Nós falamos dos flagelos e há pouquíssimo tempo atrás, há 5 meses atrás, quando nós começamos a pandemia, nós entramos na discussão dos flagelos destruidores. Nós falamos aqui, depois várias outras vezes, situações que nós passamos, que nós tivemos e temos, estamos vivendo. Nós tivemos aqui no estúdio, nós tivemos com o Paulo em Macatuba, nós tivemos com o Paulo aqui em Pederneiras, discutindo o cúmulo do absurdo, da discriminação por quem supostamente tem Covid. Não precisa ir longe. Não precisa ir no seu filho trans, não precisa ir no homossexual, não precisa ir no negro. Nós estamos vivendo uma pandemia e nós já falamos desse assunto aqui, pelo menos umas 6 ou 7 oportunidades em que nós discutimos aqui na mesa de estudo, em 2 palestras com o Paulo Marzanati de Macatuba, a discriminação sobre quem contraiu o Covid. Você quer mais absurdo do que isso? E nós apontamos o dedo porque é feio, tem preconceito com homossexual, com negro. Mas aí ela está com Covid, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, põe no WhatsApp, põe para todo mundo saber. Aí alguém perguntou aqui, alguém falou assim, é tudo hipócrita mesmo. Isso se chama hipocrisia. Qualquer tipo de preconceito é vil, é inaceitável. Na sociedade que nós vivemos hoje, em 2020, é inaceitável, socialmente falando. Nós falamos aqui outro dia, a Cláudia comentou que veio da escola, que nós estamos, e nós falamos disso também quando começou, do Vale dos Leprosos. Se existisse Vale dos Leprosos, nós teríamos os vales de quem tem essa porcaria desse Covid. Então, gente, todos esses comentários aqui, todos, nós precisamos trazer isso para todas as nossas realidades do dia a dia. O preconceito na hora de eu dar o lanche para quem foi pedir comida na porta de casa. O Vladimir hoje estava falando para mim, falou: Alexandre, eu estou começando a ficar com nojo do movimento espírita, porque as pessoas continuam me criticando porque nós estamos servindo a sopa e tomando sopa no sábado de madrugada junto com os assistidos. E as pessoas vêm com aquela conversa fiada de que, olha, porque votou não sei nem quem, porque não sei o quê, porque quer matar todo mundo, e as pessoas estão passando fome e eu não vou deixar de servir. Isso tudo é hipocrisia. Então, não nos esquecemos dessas situações todas. Quando nós temos, chegamos ao cúmulo do preconceito, porque alguém está contaminado com o Covid, ou existe a possibilidade de estar contaminado pelo Covid, ela é simplesmente a mesma situação. Olha, eu só vou ler esse testemunho porque está aqui, tá? Você colocou, para não falar que a gente está falando, não estamos falando contra certa religião, mas a Lourdes colocou um negócio aqui que essa semana vi um padre, quando chegou na hora da comunhão e na hora que chegou de dar a hóstia, ele colocava na boca. Quando chegou uma irmã negra, ele colocou na mão dela. Eu me senti muito mal. Não vou nem comentar. Gente, estão vendo vários comentários nesse sentido. Nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer só a B e a gente deixa
Lourdes, não vamos comentar, né? Para a gente não mudar a vibração desnecessária, mas são esses exemplos. A Satiko está lembrando do caso do motoboy humilhado. A Raquel está falando aqui, fazendo campanha na escola, mesmo de forma remota, sobre a forma de violência infantil, chama-se Não Se Cale. Nós vimos agora há pouquinho aí os extremistas indo para a porta de hospital para condenar a menina de 10 anos de idade que foi autorizada a fazer um procedimento de aborto, e tem espírita com essa porcaria do livro dos espíritos embaixo, se justificando que realmente a menina está equivocada. Gente, nós estamos vivendo, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo em 2020, momento crítico da humanidade. Nós estamos discutindo sobre pandemia, nós estamos discutindo sobre flagelo destruidor, e aí na hora de eu ter, no mínimo, empatia pela situação, eu resolvo ser doutor da lei. Não vou nem entrar na questão do aborto, de que a doutrina, nós já discutimos isso aqui outro dia, a doutrina é contrária ao aborto, mas o livro dos Espíritos deixa claro que na hora que eu tiver um risco, que eu colocar em risco a situação da mãe, é permitido, e não precisa nem entrar nessa questão, não precisa pegar o livro dos Espíritos para discutir isso. Não preciso pegar o livro dos Espíritos, ou a Bíblia, ou o que quer que seja, para discutir um negócio desse. Se fosse sua filha. Então não vou nem entrar nessa discussão, pra gente... Não vou discutir esse assunto, mas serve para os espíritas de cadeira que estão falando bobagem na internet, que não tem filho, que não tem neto, não tem um pingo de empatia por uma situação terrível, porque essa família inteira passou e a menina nem se diga. Então, quando nós chegamos num ponto desse, que nós temos que ter cuidado, porque as pessoas estão tendo preconceito com quem está doente da doença que é uma pandemia mundial, que nós temos que estar cuidado porque vem um monte de velho chato, um monte de extremista na porta do hospital e contra uma menina de 10 anos de idade que foi abusada sexualmente durante 4 anos e está grávida, para ir contra, para fazer com Bíblia na mão. Nós estamos no caminho errado. Aí essas horas eu começo a ficar em dúvida se realmente o flagelo destruidor, se não foi pouco a tal da Covid. Será que as pessoas não pensam que ela não tem um corpo, ela está correndo risco de vida em gerar uma criança? O aborto não é nem pelo abuso, é o risco de vida. Uma criança, 10 anos, nem está formado direito, não sou médica, mas uma criança de 10 anos não tem o útero formado para gerar uma outra criança. E a Valéria está falando que nós temos que tomar as precauções. Valéria, óbvio que nós temos que tomar as precauções, todas as necessárias. Usar luva, álcool gel, tomar cuidado com as embalagens, usar nós tivemos doação de 500 máscaras, de luva, o SESI deu álcool gel, as marmitas vieram separadas agora em cada pacotinho, que é para justamente não ter contato. Gente, todas as precauções necessárias. Acho que ela até usou o Divaldo, que ele falou para usar as orientações da Organização Mundial de Saúde, que aí eu já não vou nem discutir a Organização Mundial de Saúde também, porque os caras não sabem nem o que eles falam. Então, o que nós precisamos ter, acho que o Valdemar colocou lá em cima, o que está faltando para a humanidade de uma forma geral, para o brasileiro então nem se diga, é bom senso. Só bom senso. A Cláudia está servindo a marmita faz 4 meses, todo santo dia, numa comunidade de segunda a sexta-feira, numa comunidade carente, que não todo mundo não tem álcool gel, TV a cabo, comida delivery. Não, é numa comunidade difícil assim, ganhar máscara, ganhar álcool, você tem que ficar brigando, põe a máscara, né? Uhum. Não, porque mas a cultura é outra, gente, e a realidade é outra, as necessidades são diferentes, mas não vamos alongar. E aí? E se a Cláudia tivesse falado assim, olha, Alexandre, e nós teríamos que entender, olha, não dá para eu ir porque eu sou grupo de risco, ou não quero me colocar em risco. Perfeito. Cada um tem que saber. Mas eu podia falar, não vou. Sim, cada um tem que saber. E outra, cada um tem que saber o seu limite. O Valdemar falou aqui em cima, gente, é uma questão de bom senso. Eu vou até onde o limite vai. Agora, uma coisa
que aí é uma opinião do Alexandre e do Amigos do Bem, quando a gente tomou essa decisão, é de que não dá para deixar essas pessoas morrerem de fome. Nós estamos tentando tomar todas as precauções possíveis, dentro da medida do possível, dentro da realidade que nos é permitida, mas e aí eu vou perguntar, e você que está indo trabalhar? E eu que tenho que trabalhar? E os professores que a diretora está com Covid e a secretária continua indo trabalhar? E a secretária de médico, que o médico teve Covid e teve que continuar trabalhando? E os enfermeiros que estão trabalhando na linha de frente? Os lixeiros não pararam de trabalhar? O entregador de pizza não parou de trabalhar, sabia? Eu sabia, né? Tá? Então, gente, é só uma questão de usar bom senso. Ninguém, em momento algum, está falando, olha, vai para a rua todo mundo, não precisa usar máscara, não precisa usar álcool gel. Não é isso. Mas é uma questão de bom senso. Nós estamos passando uma pandemia? Estamos. Estamos passando por dificuldades? Estamos. Mas o momento de quem passa necessidade é mais sério. E se nós virarmos as costas, me responda que cristão sou eu. Ah, mas você está se protegendo. E aí você vai pegar... E aí? Nós estamos, gente, dentro de uma medida, dentro da medida do possível, nós estamos. Nós estamos com as portas fechadas, nós somos um dos primeiros centros que fechamos as atividades presenciais e somos pequenos, mas uma das grandes responsáveis da nossa preocupação de ter fechado as atividades presenciais foi a mãe da Cláudia, que é uma senhora, quantos anos que tem, Adriana? 73. 73 anos de idade, frágil, quer dizer, não sei, a Cláudia está vindo aqui. A Cláudia está estudando com a gente todo esse período, nós ficamos só nós três. Mas que ela não pegasse aqui, que ela pegasse algum lugar, como é que fica a minha consciência? E a gente sente, acho que mais falta da dona Ede do que ela da gente, viu? Ó, o Herbert está falando, saudade, sim. ó, o Herbert está falando, ó, transporte público não parou. É tudo isso. Bom, gente, mas aí é papo para mais 2 horas Cada e meia. abraço da dona Ede era um passo que a gente tomava. Não, Quando ela eu entra aqui, só o olhar dela e o abraço, vocês não têm noção. Ó, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó, nem vamos fazer a B, tudo bem? A 787B, ó, são 7h20, quase 7h27. Senão nós vamos começar e nós não vamos fazer. A gente pode voltar na 787 semana que vem e fazer. Ainda não dá tempo de fazer, não. Vamos fazer a 787B e a 788 e a 789. Fizemos uma questão. A leitura e comenta B. Pode ser, só para a gente retomar. Retoma. Ó, o Tavinho, obrigado. Obrigado de estar com a gente de novo. E o Tavinho fez um comentário aqui, disse tudo ali, que cristãos somos nós. Tavinho, eu me pergunto, viu, meu amigo, porque tá difícil. Hoje eu falei, acho que você chegou agora há pouco, eu falei, estava comentando aqui durante a transmissão, tinha falado para ela durante o dia que hoje, conversando com o Vladimir Galhardo lá de Araraquara, ele estava indignado, inconformado por conta disso, de que ele está sofrendo críticas enormes, porque eles estão fazendo o trabalho da sopa. São muitas famílias e aí eu acho mais fantástico ainda, eu tenho uma admiração pelo trabalho deles, eu virei fã de que isso eu posso falar porque a gente faz também. Eles fazem a sopa e comem com os assistidos, né? Como a gente faz a comida do sábado e come com eles, como a gente faz para os nossos filhos. Diferente do que a gente está olhando por aí, a gente viu a vida inteira, né? De fazer caridade assim, ó. Faz um macarrão em casa às 8 horas da manhã, leva aquela maçaroca lá, põe em cima da mesa, sem toalha, pelo amor de Deus, porque senão depois tem que lavar a toalha, e dá para aqueles bichos ali comer. E rápido, porque eles fedem a pinga. Que cristão sou eu? Por nada não, mas a gente come com as crianças no mesmo pratinho de plástico que a gente serve, com a mesma colherzinha. Não é a mesma comida, gente, mas nós fazemos a comida do mesmo jeito que a gente faz em casa. Mas é a mesma comida que nós fazemos em casa. É o mesmo carinho, é o mesmo jeito, é o mesmo tempero, nós usamos as mesmas coisas. Então, eu me pergunto sim, Tavinho. Às vezes a gente não almoça porque a gente fica com medo de faltar para eles, porque eles repetem. Eu posso só fazer um comentário, claro. Aproveitando essa de bebê, né? Tinha um senhor, ele continua com a gente lá. No começo ele chegava sempre, né? Não sabia para que lado ele ia, que ele bebia.
Então, às vezes eu assinava por ele, porque ele não conseguia, né, nem mirar o... Gente, só vou explicar que a Cláudia tem um capricho, ela faz a planilha, as pessoas assinam, as pessoas... assim, se vocês pegarem desde 4 meses, 5 meses atrás, nós temos todos os nomes, as famílias cadastradas. Isso é um trabalho que a gente ajudou, mas é mérito da Cláudia, e ela fica lá, mérito sim, e ela fica lá, e esse senhor, ele vinha assim, o vento batia pra cá, ele caía pra cá, o vento batia pra lá, ele caía pra lá, né, Cláudia? De tão de fogo que ele vinha às 9h30 da manhã, né? Lembra aquele sábado, né, que eu dar um iogurte numa mão, marmita na outra pra equilibrar. E a marmita ia assim, né? Ia chegar meio que misturada. Mas se você vê a mudança dele... Outro dia eu comentei, porque é vizinho da Preta, né? Falei, Preta, é impressão minha ou ele tá parando de beber? De beber. Eu tô assim feliz porque, né, até eu ia tentar conversar com ele a respeito, porque é um senhor muito... eu adoro ele, né? E eu percebi que agora ele vem, ele assina, e eu comentei, falei, Preta, que ela, como mora ali próxima, né? Ela conhece, ela falou, ele tá melhorando. Pensei, graças a Deus, porque tá deixando um vício, né? Uma pessoa que eu via no começo chegar cambaleando, às vezes, a gente nunca negou, tá lá com a gente desde as 300 e tá indo pegar, né, as 2 dele lá todo dia, e eu vi essa mudança, e eu fiquei muito contente, e falei pra ela, falei, eu tô enganada ou, né? Ela falou, não, ele está, porque a filha não quis ele em casa, então ele ficou sem comida, então não tinha como abandonar o Robertinho. E cada vez que eu vejo ele de manhã, eu já ganho meu dia, porque eu vejo ele chegando bem, né? Ele passou por, parece que uma transformação. Não sei se é o fato de ter alguma coisa para comer, de ter um pouco, sabe? Não sei. Começar a sentir um pouco de gente. De não ser tirado da lista de repente, porque tava... Sim. Porque tinha o vício da... né? E de repente ele estava na lista quando tinha 300, ele estava na lista quando tinha 100, e ele continuou na lista quando tem 50. E todo dia ele fala que Deus abençoe. Quando eu falo, tchau, Robertinho, até amanhã, ele vira e fala, Deus te abençoe. Então isso daí já ganha, né? Exatamente. Falei, uma pessoa ali que transformou. Que mudaram em qualquer sentido. Mas né? é o olhar de carinho, né, Cláudia? É o olhar de se sentir gente. Você tá olhando, olha, você bebeu, mas eu te olho como meu irmão. Eu tô te entendendo. Tinha dia assim que eu até ficava meio brava, falava, mas desse jeito, né? Porque também a gente é ser humano, né? Mas, gente, só de ver a mudança dele, né? E a gente não abandonou ele. Quando deu uma brechinha ali para arrumar 2 marmitas para ele, a gente colocou ele e, né, precisa, e só isso daí já não adianta, a gente ia virar a cara. Quem porque sabe, ele bebia. Quando voltar os nossos projetos lá, a gente não consegue levar ele com a gente. Nossa, eu assim tenho uma verdadeira paixão por ele. E é sabe, ele é uma pessoa muito, pelo que eu percebo ali, do bem, e só aquele Deus te abençoe. Não precisa mais nada. Muita gente está comentando. Eu vou só fazer o comentário da Elza para a gente ir encerrando. A Elza está fazendo um comentário voltando no Covid. Exatamente, eu me protejo, mas meu vizinho passou mal e a esposa desesperada pediu socorro. Ninguém quis ir. Eu fui na hora e fiz a minha parte. Ele faleceu depois de um mês, os vizinhos fugiam de mim. E só reaproximaram depois que a viúva apresentou atestado negativo de Covid. Qualquer dia eu conto para você, Elza. Elza, eu imagino, você não tem que pôr o seu atestado pendurado na sua porta, assim, no seu portão, não. Quer dizer, deixa eu morrer, né? Pegar mesmo, deixa eu morrer, ninguém vai socorrer, Jesus. Gente, olha que bacana. Carmen, se você também continue com a gente, porque olha, foi muito bacana a sua participação, como de muita gente, né? E olha o que ela escreveu aqui pra gente encerrar mesmo agora, né? Sentia muita vontade de fazer show para as crianças carentes daqui. Depois dessa live vou fazer sim. Que bom, olha aí, gente, que bom. Eu sempre tenho uma amiga minha que fala assim, como eu queria ter o trabalho da evangelização que vocês têm, atender 40 pessoas. Eu falei, eu não preciso atender 40 crianças. Dá para você fazer 10 lanches, né? De pão com manteiga, de pão com maionese, de pão com mortadela. Junta 10 crianças na porta da sua casa, ou dentro de casa, ou na garagem, e faz um evangelho, e serve um lanche, na verdade. E olha, eu vou te contar uma coisa, vocês, a providência divina, ela dá cada susto na gente positivo, porque quando você pensa que você não vai ter a comida do outro sábado, nem o refrigerante, e você não vai ter o dinheiro para comprar, as coisas surgem.
surge um tal de seu Maciel, que surgiu lá caiu do céu pra gente na hora, e a família Maciel, né? E em outras situações que eu olhei, podemos falar assim, olha, é o último refrigerante para esse sábado, Ana, o que a gente vai fazer? E aí chega a doação de onde a gente nem pensou, nem pediu, e nisso vão para 8 anos ou 9, eu já perdi. Esse ano, acho que eu não sei se é o 8º ano ou o 9º ano que a gente está nesse trabalho com as crianças. Crianças que têm não é rotativo, tem criança que está com 20 anos e estava com a gente lá com 13, criança que foi no colo, foi no carrinho, porque senão não ia, e hoje está com a gente grandinha, Jennifer, bom, N crianças, a maioria das nossas crianças estão com a gente há 8 anos. Gente, vou fazer o comentário. Só milagres, milagre não existe, mas existe a providência divina. Vou fazer o comentário do Pedro para a gente encerrar mesmo. Aqui distribuímos cestas básicas e isso eu acho fantástico, Pedro, muito legal o seu comentário, seu depoimento, na verdade, né? Aqui distribuímos cestas básicas e uma família que recebe essa cesta nos pediu óleo usado para fazer sabão e colocar nas nossas cestas. Eu tenho uma amiga que faz isso, tem uma condição financeira bem, assim, na medida do dia a dia dela, mas ela faz produto caseiro para doar para famílias carentes. E, gente, e é por isso que eu falei, eu usei o exemplo agora há pouquinho, em relação aos trabalhos, não precisa fazer os 10 lanches na garagem, que a Nena falou, não precisa fazer o almoço para os 50 que a gente faz lá, não precisa ter a parceria com o SESI para servir as 300, as 100, as 50 marmitas. Faça qualquer coisa com amor de verdade. Se você falar que tem um caderno de oração, tenha o caderno de oração. Okay. E faça o seu caderno de oração de verdade, com amor. Faça a oração como você faz para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Não precisa fazer. Nós temos essa lição, não precisa subir o Everest. Basta amar o próximo. Mas faça isso de verdade. Não tem desculpa de que, olha, tal dia eu não posso, não, tal dia eu não quero. Nós falamos isso outro dia numa palestra. Eu não assisto a palestra de terça-feira porque eu não quero assistir a palestra de terça-feira. Como assim não quero, Alexandre? Não quer porque você tem outra coisa mais importante para fazer. Não, mas eu tenho meu filho doente, meu papagaio doente, meu cachorro doente. Você tem 24 horas do dia para assistir. Não é possível que não assista. Não é possível que naquela hora não consiga fazer. Não é possível que na sua hora do seu evangelho no lar você não consiga colocar o nome das pessoas que precisam da sua oração. Então não precisa fazer a grande obra. A gente fala isso constantemente nos nossos bate-papos. Isso tem sido constante com todas essas pessoas que têm participado com a gente. Não precisa. Começa pequeno, faz uma ação, mas de verdade. E o amar, gente, é tão fácil, ó. Vou falar já que nós não vamos nos ver, só na sexta provavelmente. Sábado tem oração do meu pai. É tão fácil pedir oração para meu pai. É tão fácil colocar em grupo de escola, de trabalho, de centro, de amigo. Sabe quantas pessoas que vão falar para mim assim, ó, pode contar com a minha oração? Um monte. Um monte, tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Tem mais gente precisando de oração. A quantidade de gente que chega no atendimento fraterno, esfacelada, destruído, judiado, sem pingo de vontade de viver, vocês não têm uma ideia. A quantidade de gente que chega na página e vira trabalhador do Amigos do Bem, vira um grande trabalhador de outros centros, de outros trabalhos, amigos que ganhamos, porque vocês não têm noção. Então, a desculpa de que eu preciso fazer tal coisa e não dá tempo, seja mais honesta consigo mesmo. Não quero fazer, ainda não tenho essa capacidade de me
colocar à disposição desse tipo de... Nossa, queria tanto fazer o que a Cláudia faz, por que você não faz? Ah, não dá, né? Não dá. É mesmo. Todo dia não dá. No sábado, na hora do almoço, não dá, mas porque no sábado, na hora do almoço, dá para ir para o bar. No sábado, na hora do almoço, dá para fazer churrasco. No domingo, dá para fazer churrasco. Na sexta-noite, dá para sair. Então, está na hora de ter quem se propõe a esse tipo de mudança moral. Está mais do que na hora de, no mínimo, nós sermos honestos conosco. O caderno de orações, quando nós começamos, várias vezes nós tiramos fotos e postamos na página, no Facebook, porque tinham pessoas que duvidavam que a Ana passava o nome para o caderno de orações. E está cada nome de cada dia, de cada palestra, de cada estudo, cada um que entra e pede para colocar o nome, que pede para pôr o nome no caderno de orações, está ali. Isso não dá para fazer? Isso não dá para fazer? Ou dá para fazer só o dia que eu estou com vontade? E quando você fizer, aquela pessoa que você está escrevendo o nome, ela é a pessoa principal da tua vida. Não existe mais ninguém naquele momento. E é desse jeito que você manda a vibração positiva pedindo junto com os nossos irmãos de luz. Olhando a foto, olhando o nome, se colocando, às vezes a pessoa só pede oração, às vezes a pessoa conta o que está acontecendo, como no atendimento fraterno, e aí você lê, se coloca no lugar, pede intercessão a Jesus, que Ele amenize na medida do merecimento de cada um. E só para lembrar, a Ana está falando isso só para lembrar, gente, que é ela que faz a maioria desse trabalho, poucos os que eu faço, mas a maioria dela, são pessoas desconhecidas, tá? Só para a gente esclarecer. São pessoas completamente desconhecidas nossas, como pessoas amigas. É isso que eu estou falando, eu não estou pedindo nunca. No caderno, o nome do meu pai não está no caderno de oração. Assim. Pois por conta dela, eu não pedi. Claro que tá. Por quê? Não, mas o exemplo que eu estou dando é exatamente esse. Por quê? Porque as pessoas conhecidas que são próximas fatalmente vão fazer. Mas eu coloco. Mas cada um tem a sua dor aí. Se a gente parar nos 70, 80 que nós tivemos hoje, e cada um contar o perrengue que está passando essa semana, a dificuldade que está passando, nós vamos ficar aqui até 00:30 sem dar tempo de todo mundo contar. Eu coloco dos amigos da página, eu coloco das pessoas que eu sei que estão passando por dificuldades, do grupo. Fique tranquilos que a gente tem o feeling de sentir. A Michelle, que estava passando por um problema de doença, também estava no caderno de oração. Mas não conta o que ela tem, porque senão os caras põem no WhatsApp que ela está com Covid, hein? Não conta o que ela tem, não. Tem, graças a Deus. Gente, vamos fazer a oração final, porque nós 10 horas da noite, nós fizemos 2 questões. Quando os caras falam que nós somos lerdos, nós somos mesmo. A Raquel está falando, minha família está lembrando do seu pai. Vai precisar mesmo, viu, Raquel? Dessa vez o bicho pega. Vai precisar é muito. E nós continuamos orando pela sua família também. Tá? Vamos lá, gente, nós vamos fazer a oração final. Sexta-feira, todos convidados. Vai ser uma noite muito, muito especial, muito agradável. Sem a gente saber, porque nós marcamos com o Jim antes de saber dessa situação toda do meu pai. Com certeza vai ser uma noite muito, muito especial para mim, para vocês, tenho certeza. Quem gostou da palestra com o Ed, com música, vocês vão se emocionar mais ainda com o Jim, porque ele tem uma maneira diferente. Um olhar dele, pessoalmente é um olhar diferente, é uma maneira, é um outro tipo de trabalho, mas é extremamente emocionante, tocante. Então fica o convite, estejam com a gente na sexta, que vai ser uma noite muito especial. E aí na sexta, aí eu vou pedir oração para vocês. Vocês tratam de arrumar caderno para todo mundo aí. Você vai marcando o nome aí que nós vamos precisar. Tá bom? Falando em oração, o Alexandre não fala, mas eu vou falar. Não vai falar na sexta, eu vou falar já. O pai dele vai fazer uma cirurgia no sábado, às 10 horas da manhã em São Paulo.
uma cirurgia muito difícil, bem complicada, mas que está na mão de Jesus, né? Médico dos médicos, e eu peço que orem para que o melhor seja feito, que ocorra tudo bem, e enfim, o nome é seu Luiz Matias Filho, por favor. A gente pede, a gente também passa por momentos difíceis, viu? Nós não somos super-humanos, a gente tem também dificuldades, tristezas e problemas. Então, eu peço de coração orações de vocês, para o seu Luiz, que é uma pessoa muito querida, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos pôr na mão de Deus. Então, nesse momento, eu peço a todos esse envolvimento na hora do estudo. Tem uma energia, não sei se sou eu que sinto, mas tem uma energia tão positiva que envolve a gente de um amor tão intenso, pelos trabalhadores espirituais desta casa de oração, pelo nosso Mestre Jesus que está com a gente, Jesus que é médico dos médicos. Eu peço nesse instante a todos, aqui eu fiz atendimento fraterno, aqui o Alexandre fez atendimento fraterno, a todos que eu coloquei nesse caderno de oração, a todas as pessoas que estão necessitadas de amparo. Peço, Senhor, especialmente hoje em vibração, estamos em, não sei, 50, 60 pessoas, em nome do seu Luiz Matias Filho, que vai fazer uma cirurgia no sábado às 2 horas da manhã. Peço, Senhor Jesus, que interceda junto a Deus para que seja feito o melhor. E sabemos que seja feita a vossa vontade, meu Pai. Que ajude, que proteja, que guie as mãos do médico nesta hora da cirurgia. Que Jesus esteja lá amparando e protegendo toda a equipe cirúrgica. Nesse momento eu não peço só pelo seu Luiz, peço a todas as pessoas que necessitam de ajuda, as pessoas que estão passando por dores de perdas de entes queridos. Que Jesus, em seu infinito amor, leve consolo aos seus corações, aos seus espíritos. As pessoas que pensam em suicídio, eu peço, Jesus, que interceda. As pessoas que passam pela doença do Covid, que estão internados, que estão entubados. Senhor, tende piedade desses nossos irmãos. Seja sempre feita a vossa vontade. Se for da vontade do Pai, interceda, Senhor, por essas pessoas que têm famílias. Peço também pelas pessoas que estão em desequilíbrio, pelas pessoas que estão em depressão, pelas pessoas que estão desamparadas, pelas pessoas que estão desabrigadas, pelos nossos irmãos que estão na rua. Jesus, com sua falange de irmãos, de espíritos superiores, que está presente no momento, neste planeta, nessa hora tão crucial, desse momento triste em que passamos, mas está amparando a todos, com todo o seu amor. Deus nosso Pai não nos desampare, Jesus como irmão nosso mais velho e amoroso que é, está do nosso lado. Tenhamos fé e coragem e oremos, não só por nós, não só por nossos parentes ou nossos amigos, mas sim pelo planeta, pela humanidade toda. Sejamos irmãos realmente de um único Pai. Agradeço humildemente a presença de todos os amigos encarnados que assistiram estiveram conosco.
aos nossos amigos desencarnados que vieram nos ajudar no trabalho de hoje, aos irmãos que trouxeram espíritos desencarnados para ouvir as nossas preleções de hoje, que eles sejam amparados na espiritualidade, ao mentor espiritual desta casa de oração, muita gratidão e obrigada mais uma vez pela oportunidade do trabalho. Que Jesus abençoe a todos, que visitem os seus lares, fluidifiquem a água e que vocês pensem nas pessoas que necessitam de um passe, necessitam de um carinho, que Jesus vai até os seus lares. Meu Pai, mais uma vez gratidão. Jesus, nosso irmão, gratidão. Fiquem todos com Deus e Jesus na paz, que assim seja. Sim, sim. Eu só, para a gente encerrar, eu lembrar de uma coisa que nós não falamos, mas nós vamos deixar para amanhã, mas tem muita gente conhecida já. Chegou até nós, né? A gente até ia pôr no grupo, mas amanhã a gente ia pôr no grupo, mas amanhã nós vamos colocar a história toda, mas chegou até nós através de um amigo muito querido que vocês conhecem. Não sei nem se podia falar, não perguntei para ele. Foi contigo? Não, perguntei se podia você falar que foi ele que falou, que chegou através dele, que foi o Paulo Fernandes, que vocês conhecem, que nós temos um carinho e um respeito absurdos pelo trabalho, pela seriedade do Paulo. E desde quando nós criamos o centro, ou Amigos do Bem, antes mesmo oficialmente, né, quando a gente iniciou, nós nunca nos preocupamos com o mentor da casa, quem era, o que era. E depois de um certo tempo, 2 ou 3 pessoas sempre nos perguntam, né, quem que é, o que é. Eu falei, sei lá, eu não sou médium, eu não quero saber desses espíritos fofoqueiros, não. E mesmo quando eu tinha o trabalho mediúnico, do trabalho mediúnico nós sabíamos quem era, que era o Baltazar, que era o mentor do trabalho mediúnico. Do trabalho mediúnico, mas nós nunca... Várias pessoas nos perguntaram, a gente conversou com algumas pessoas sobre isso, e conversamos com o Paulo. Eu conversei com o Paulo há cerca de 2 meses atrás sobre isso, e com uma outra pessoa também com uma credibilidade muito grande, que eu não me colocaria em situação desse tipo. E hoje nós recebemos pelo Paulo, e amanhã eu vou colocar no grupo e depois vou colocar na página, não a mensagem do Paulo, no grupo sim eu vou colocar a mensagem do Paulo, mas amanhã nós vamos contar um pouquinho dessa história, quem é, que é Vicente de Paulo. E nós ficamos realmente muito, muito emocionados. E o Paulo falou, eu não quis contar antes, eu demorei um tempo para me localizar, para realmente entender, para estudar, para não falar uma bobagem ou para não correr o risco de ser por um espírito leviano. E aí logo que ele me comentou, eu falei para Ana, mas tem tudo a ver, né? Nós começamos a mocidade e o asilo de Pederneiras é Vicente de Paulo. Então... E o Paulo não sabia. E o Paulo não sabe desse detalhe, tá? Então nós ficamos muito, muito, muito felizes com a notícia, principalmente vindo, e falei para Ana que aí com uma tranquilidade muito grande nós podemos falar isso, diante do trabalho sério do Paulo, diante da realidade do trabalho que o Paulo realiza, que o trabalho tem não só mediúnico, mas de estudo. E ficamos muito felizes, né? Porque o único problema que tem é que aumenta muito a responsabilidade, né? Enquanto não tinha o mentor, é que nem o Divaldo falou, né? No filme nós assistimos de novo essa semana. Fala que o seu guia, a Joana fala para ele, né? Fala que o seu mentor é Jesus. Fala, mas Jesus é de todo mundo, eu queria um só meu. Então agora nós temos um que é só do Amigo do Bem, não, pretensão. Aliás, ele sempre foi um mentor que a gente não sabia. Sim, sim. E como principal trabalho de Vicente de Paulo foi a caridade. Amanhã nós vamos contar todo. E aí o Paulo falou que faz muito sentido e demorou para nos contar por conta disso. Mas nós ficamos muito felizes. Sabemos, por exemplo, eu já fiz o meu bate-papo com ele, então sabemos que nós somos o centro preferido dele. E que... Tava demorando. Gente, boa noite, até sexta-feira. Amanhã a gente põe a história do Vicente na página. Vicente, vocês viram que eu já virei íntimo, né? Não é mais São Vicente, é Vicente. Daqui a pouco eu vou chamar ele